5 pessoas morrem por dia, em média, no trânsito em São Paulo. Por que isso acontece? Irresponsabilidade, por causa das leis, porque tem tanta imprudência e porque as pessoas continuam se arriscando cada dia mais. Você vai acompanhar agora todas as respostas para isso em uma reportagem especial de Ana Paula Neves. Por que carros têm se transformado em armas? Por que pessoas sem histórico de violência, de repente, cometem graves crimes de trânsito? Por que tanta gente ainda assume o risco de dirigir embriagada? Aqui está escrito, dirigindo embriagada e com celular. Está destruindo 3 famílias. O excesso de velocidade é a principal infração de trânsito registrada no estado de São Paulo. Para alguns, esse tipo de imprudência pode representar apenas uma multa. Mas e quando a inconsequência gera muito mais do que um prejuízo financeiro? Representa a perda de uma vida. 5 pessoas morrem diariamente vítimas de acidentes de trânsito. São 5 histórias que deixam de ser contadas por conta da imprudência de alguém. Seu Mário é o irmão de Osvaldo Borim. O idoso de 79 anos morreu atropelado enquanto atravessava essa avenida na zona oeste de São Paulo. Era noite de domingo. Seu Osvaldo voltava da igreja. Ele com certeza estava atravessando a faixa porque ele é prudentíssimo. Não bebe, não fuma, é um cara que tem uma alimentação legal, ele faz tudo para... Ele quer viver mais, ele queria viver mais. Sempre se cuidando, né? Essa foto foi tirada no sábado, um dia antes do acidente fatal. Estava feliz em um almoço feito especialmente para ele. O idoso vivia sozinho em um apartamento perto do local onde foi atropelado. A forma ali que o carro pegou, o choque, e levou ele praticamente 15 metros do local que nós vimos a freada. A polícia chegou a um possível envolvido. O motorista desse carro azul escuro. O veículo foi identificado porque um motociclista que viu o atropelamento anotou a placa e a entregou à polícia. Para os policiais, o carro azul está à direita do vídeo. Teria sido o veículo do qual o idoso conseguiu desviar. Esse motorista foi identificado pela polícia e prestou depoimento nesta segunda-feira. Ele não tem passagens policiais, criminais, não há condenação. Ele é uma pessoa que trabalha na área de transporte, ele é motorista de caminhão, trabalha na região do Ceasa com o irmão dele, não tem antecedentes criminais e tem 51 anos de idade. É o que nos daria a dizer, teria que ter mais tranquilidade no volante, teria que ser uma pessoa mais calma, porque a experiência com 51 anos de idade e como motorista profissional teria que induzi-lo a agir dessa maneira, não é? Ele negou que participou de racha, mas disse que teve que trocar muitas vezes de pista, de uma maneira que não soube esclarecer por que trocar tanto de pista, ou seja, zigue-zaguear. Ele falou que dirigia a 70 por hora. Eu acredito que mais, mas 70 por hora já é imprudência ali, porque tem local ali que é 40 e 50. Então ele não poderia estar a 70 por hora. Eu acredito que ele errou no que falou para mim e ele realmente participou do racha e concorreu para o resultado morte. Por que pessoas de comportamento pacato assumem o risco de matar quando estão dentro de um carro? É proibido cruzar aqui, você não sabe. Proibido. Tem que ver as leis de trânsito, irmão. Mostra onde tá a placa. É proibido cruzar aqui, tem que fazer o retorno. Sair de casa já com pré-ordenados a cometer um crime, não acredito. Mas ao entrarem no volante, muitas pessoas se transformam. Há uma modificação na parte psicológica delas e elas acabam se tornando violentas, o que às vezes elas não são em suas casas e com seus amigos. Levamos a questão para um psiquiatra. O carro é um elemento de status. E mais do que elemento de status, também é um elemento que dá poder a ele. Aquela máquina, 1 tonelada, né? E dentro ele se sente poderoso. Muitas vezes, o indivíduo que está cometendo aquela imprudência, que leva, inclusive, a acidentes graves, não necessariamente é um psicopata. É uma pessoa que foi imprudente porque, de alguma forma, dentro do carro,
sentiu aquela sensação de poder e aquilo tomou dele uma coisa que geralmente ele tem na vida. Às vezes ele tem nos relacionamentos dele, que é o cuidado. Mas ali, naquele momento, por algum motivo, aquele pedal, a sensação de poder que aquele pedal dá, às vezes numa arrancada com o carro ele comete um crime, às vezes comete um acidente violento. Faz uma semana que essas duas mulheres morreram em um acidente repleto de imprudência e dor. Elas estavam com os maridos e filhos voltando de uma viagem ao litoral paulista. Ocupavam um carro superlotado. Eram 8 pessoas no mesmo veículo. 2 homens na frente, mulheres e crianças atrás, sem o cinto de segurança, segundo a polícia. O motorista deste carro está com a carteira de habilitação suspensa. O veículo segue pela rodovia dos Imigrantes, onde a velocidade permitida é de 120 km por hora. Um outro carro se aproxima, um automóvel de luxo. Os veículos se chocam. O carro com 8 pessoas é jogado para fora da pista. Começa a pegar fogo. O carro, no caso, não parava de pegar fogo, a gente apagava, o fogo retornava e foram, acho que uns 10 extintores para mais, inclusive 2 dos grandes. A perícia feita no carro de luxo envolvido na batida apontou que o automóvel estava a 180 km por hora, velocidade muito acima da máxima permitida. O motorista André Veloso Micheletti está preso e vai responder por homicídio doloso, por assumir o risco de matar ao trafegar em alta velocidade e também por tentativa de homicídio. O motorista do carro das vítimas também estava impedido de dirigir. Ele permanece internado. O acidente na Imigrantes revela a imprudência de todos os envolvidos. A consequência, 2 vidas interrompidas para sempre. O caso do seu Osvaldo, morto enquanto cruzava uma faixa de pedestres nessa avenida na zona oeste de São Paulo no último domingo, ainda está em investigação. A polícia procura pistas do carro branco que aparece nessa imagem e atropelou o idoso, fugindo sem prestar socorro. Mas já vai responsabilizar o condutor do outro automóvel, que estaria trafegando em alta velocidade. Ele não é um atropelante, mas ele concorreu para que o resultado morte tivesse. E antes do atropelamento, ele já havia praticado um crime, que é o racha, é previsto no Código Penal. E após o atropelamento, ele cometeu outro crime, que é a evasão. E ele vai ser indiciado pelo racha com o resultado morte e também da evasão de local de acidente. Como combater a imprudência no trânsito? Com consciência e punição. Um cara de sã consciência não daria a velocidade daquele veículo, daquele jeito, como testemunhas, né, naquela avenida. Foi muito violento. Você jogar um corpo de 60 quilos, 15 metros, é muita violência.